Olá, tudo bem? Paz, eu quero compartilhar com você mais uma vez uma palavra da parte de Deus, uma palavra que tem ecoado no meu coração já há cerca de 2 semanas por conta de um acontecimento e também por conta de uma mensagem em texto que eu recebi pelo WhatsApp. Eu quero pedir que você já vá abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3. João, capítulo 3. Pega a sua Bíblia, vai. Não seja preguiçoso. Pega a sua Bíblia, a não ser que você não tenha Bíblia. Pode ser que você esteja acompanhando e você não tenha uma Bíblia, mas se você tiver uma Bíblia, pega a sua Bíblia, por favor. Tá bom? Mas antes eu gostaria de orar com você. Sempre oro antes, mas eu não gosto muito de gravar as orações, mas eu quero orar com você, se orar junto comigo. Amém? Pai bendito, santo, eterno, incomparável, não há outro como tu, Senhor. Tu és digno de glória, digno de honra, de exaltação. Pai, eu quero me colocar diante de Ti como simples ferramenta em Tuas mãos. Paizinho, eu consagro a Ti os meus ouvidos, os meus olhos, o meu coração, os meus lábios, a minha mente, todo o meu ser. Espírito Santo de Deus, assuma o controle. Fala comigo, Senhor, nesse momento. E fala também, Pai, através desse humilde vaso de barro, teu servo, Pai. Como eu sempre te peço, Senhor, dá-nos a tua porção, Senhor. Aqui nós temos enviado por Ti nessa hora, que a Tua palavra sobre nós produza o fruto para o qual o Senhor está enviando, que os nossos corações sejam um solo fértil para a Tua poderosa semente e que, segundo a Tua vontade, Pai, dê o fruto, Pai, a cada um que estiver assistindo, Senhor. Senhor, traga a revelação especial, aplicação individual para cada um. Pai, eu rogo a Ti que todo intento maligno, toda oposição maligna seja repreendida na autoridade que é o nome do Senhor Jesus. Senhor, que eu diminua, que eu desapareça e que toda glória seja somente Tua, no nome do Senhor Jesus. Amém. João, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 3, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Só até aí por enquanto. Eu comecei esse vídeo falando com você que isso é algo que eu tenho meditado bastante há cerca de 2 semanas por conta de um evento. Esse evento foi a perda de uma pessoa muito querida, muito amada minha, que eu conheci desde que eu nasci. E nos últimos dias, essa pessoa estava muito enferma, muito doente. E nos últimos dias de vida, eu fui visitar no hospital. E cerca de 3 dias depois, se eu não estiver enganado, 3 dias depois, ou 4 no máximo, essa pessoa muito amada, ela veio a morrer. E eu me lembro que desde que eu entreguei a minha vida a Cristo, eu tenho estava anunciando o Evangelho
para essa pessoa muito amada, muito querida, e essa pessoa sempre rejeitou a mensagem da palavra, ela sempre dizia que compreendia as coisas espirituais de uma forma um pouco diferente, de que, na verdade, acreditava que existia alguma força espiritual, alguma força superior, mas que não cria em Deus como Deus, que não cria em Cristo como Verbo encarnado, como Salvador do mundo. E ao longo desse período de enfermidade, eu muitas vezes falei de Jesus, e na última oportunidade que eu tive, 4 dias antes do seu falecimento, eu mais uma vez anunciei a palavra. E quando atentamente, com muito respeito e com muita atenção, essa pessoa muito amada ouviu a mensagem do Evangelho e disse assim para mim: olha, eu não creio nisso. Eu não creio que seja assim. E aí eu procurei mostrar a verdade da palavra, e num dado momento essa pessoa perguntou para mim assim: e se eu não crer? E se eu não crer? E aí eu falei para essa pessoa, e eu falei: eu não tenho como mentir para você. Eu não tenho como falar diferente disso. A palavra de Deus, ela é muito clara e diz que quem não crê está condenado. Em outras palavras, se você não crê, você vai para o inferno. E confesso que talvez essa pergunta talvez tenha trazido para mim um suspiro de esperança de que nos últimos dias de vida, daquele dia da visita até o falecimento, a pessoa tivesse refletido sobre tudo que nós conversamos, especialmente naquele dia, e tenha caído a ficha. Porque se a pessoa perguntou, e se eu não crer, é sinal de que ficou aquela pulga atrás da orelha. Assim, eu creio, assim, eu penso nessa possibilidade, mas é algo que só Deus sabe. E alguns dias depois do falecimento dessa pessoa, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de um amigo, uma pessoa querida, muito querida, e não um amigo íntimo, mas uma pessoa querida, uma pessoa que se diz seguidora dos ensinamentos de Jesus, mas não tem Jesus como Salvador, uma pessoa que se professa kardecista. E por conta dessas questões, dessas diversidades em relação ao coronavírus, eu recebi essa mensagem de um texto, provavelmente ele enviou para diversas outras pessoas, e o texto diz assim: reflexão maravilhosa do psicólogo F. Morelli, que circula na Itália. Eu acho que o universo tem sua maneira de restaurar as coisas para equilibrá-las de acordo com suas próprias leis, quando elas são alteradas. Os tempos em que vivemos, cheios de paradoxos, alimentam o pensamento.
numa época em que as mudanças climáticas atingem níveis preocupantes devido aos desastres naturais que estão ocorrendo, a China em primeiro lugar e muitos outros países depois são forçados a bloquear. A economia entra em colapso, mas a poluição diminui consideravelmente. A qualidade do ar que respiramos melhora, usamos máscaras, mas ainda respiramos. Em um momento histórico em que certas políticas e ideologias discriminatórias estão surgindo em todo o mundo, aparece um vírus que nos faz experimentar que num piscar de olhos podemos nos tornar os discriminados. Aqueles que não têm permissão para atravessar a fronteira, aqueles que transmitem doenças. Mesmo sendo branco, ocidental e com todos os tipos de luxos baratos que temos ao nosso alcance. Em uma sociedade baseada na produtividade, no consumo, na qual todos passamos 14 horas por dia correndo, não sabemos muito bem para onde, sem descanso, sem pausa, de repente somos forçados a parar, recolhidos em casa, dia após dia, contando as horas de um período do qual perdemos o valor, se não for medido em algum tipo de remuneração ou em dinheiro. Ainda sabemos como usar nosso tempo sem uma finalidade específica? No momento em que os pais, por motivos maiores, costumam delegar seus filhos a outras pessoas e instituições, o coronavírus força as escolas a fecharem e nos obriga a buscar soluções alternativas, coloca os pais juntos aos seus filhos, nos obriga a sermos família novamente, numa dimensão em que as relações interpessoais, a comunicação, a socialização são realizadas no espaço virtual das redes sociais, dando-nos a falsa ilusão de proximidade. Esse vírus nos tira a proximidade verdadeira e real. Sem toques, beijos, abraços, tudo deve ser feito à distância, na frieza da falta de contato. Quanto de nós damos a esses gestos seu verdadeiro significado? Numa fase social em que o pensamento sobre si mesmo se tornou a norma, esse vírus nos envia uma mensagem clara. A única maneira de sair disso é fazer ressurgir em nós a sensação de ajuda ao próximo, de pertencer a um coletivo, ser responsável e fazer parte de algo maior, que por sua vez é responsável por nós. Corresponsabilidade. Sentir que suas ações influenciam no destino das pessoas ao seu redor e que você também depende delas. Vamos parar de procurar culpados ou nos perguntar por que isso aconteceu e começar a pensar sobre o que podemos aprender com tudo isso. Todos temos muito em que refletir e nos empenhar com o universo e suas leis. Parece que a humanidade já está bastante endividada e que essa epidemia está chegando para nós, para nos explicar a um preço caro. Citação de F. Morelli, traduzido para o português. Eu encontrei várias verdades importantes em relação a essa crise da pandemia do coronavírus, reconheço. Mas eu ressaltei assim para essa pessoa querida. Bom texto, o nome da pessoa. Mas a principal reflexão poucos fazem. E aí eu coloquei aspas. Precisamos nos voltar para Deus, ter fé nele e em Jesus Cristo, nos arrepender de nossos pecados e guardar firme a esperança de que o Rei do Universo está voltando para buscar sua igreja e julgar a humanidade. Ou seja, o texto tem verdades interessantes, porém, o fato que a humanidade não está enxergando é que a humanidade precisa se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus. E aí esse amigo respondeu, pode ser, mas prefiro acreditar na supremacia da inteligência de nosso Pai, considerando que sua sabedoria criou criaturas e leis que se autorregulam e punem.
Ou seja, né, em outras palavras, ele querendo dizer, eu não creio que Jesus retornará para julgar a humanidade. E ele não crê realmente. Não é a fé que ele professa. E aí, a verdade da palavra de Deus é única. Quem não crê está condenado. Marcos 16,16 nos mostra que quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer está condenado. Essa é a verdade da palavra. No mesmo capítulo de João, aqui, no capítulo 3, no versículo 36, versículo 35, a palavra de Deus nos diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. Mas a ira de Deus sobre ele permanece. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Também a palavra de Deus nos ensina em 1 João, capítulo 5, versículo 12. Olha o que a Bíblia nos ensina em 1 João, capítulo 5, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples assim. É a verdade da palavra de Deus, é isso que a Bíblia nos mostra. Salmo, capítulo 2, Salmos 2, olha o que a Bíblia diz no versículo de número 10. Agora, pois, ó rei, sede prudente, deixai-vos instruir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor, beijai o filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Quem não crê já está condenado. Se você não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado por amor, por misericórdia, para o perdão dos nossos pecados, que se você crer nessa verdade, se você se render a Cristo, você não vai perecer, mas você terá vida eterna. Se você não crer, você está condenado. Sobre você permanece a ira de Deus. Desperta. Talvez você falasse assim para mim: mas eu creio que existe um Deus, até creio que Ele é o Criador de todas as coisas, e eu até creio que Jesus é o Filho de Deus. Talvez você diga isso, pense isso, mas não é algo tão banal assim, não é tão simplório dessa forma. A Bíblia nos mostra, na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 19, deixa eu abrir aqui para você. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, parabéns, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Você não está fazendo nada demais. Até o império das trevas, que crê que existe um Deus, sabe quem Ele é, sabe quem é Jesus. Mas e aí? Não é tão simples assim. Eu creio. Não. Será que você realmente crê? Será que eu realmente creio nessa verdade? Será que para mim isso é uma verdade? Interessante notar que se nós pegarmos aqui nesse texto que nós lemos, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O crer aqui é um termo grego, pistio, né, que deriva do verbo pistis, né, fé, que na verdade no grego é um verbo, mas pistio aqui, o crer, ele aponta 3 significados para nós. Se nós formos buscar
a correspondência desse termo no dicionário Strong, ele traz um ensinamento, três principais aplicações desse termo, crer, aqui do texto que nós lemos. O primeiro nós podemos ver que é o acreditar em si. Então talvez você acredite que existe um só Deus e que Jesus é o Filho de Deus. Olha comigo, examina comigo, por favor, Evangelho de Jesus segundo Mateus. Lembra que eu pedi para você estar com a tua Bíblia aí? Esteja com a sua Bíblia. Esteja com a sua Bíblia. Mateus no capítulo 27, versículo 50. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 27, 50. Quando Jesus então morre, Jesus se entrega por nós. Existe algo que é muito interessante você observar aqui, que talvez você também enxergue dessa forma. Diz assim a palavra de Deus: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião, e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Ok. Talvez você realmente creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Talvez você acredite que Jesus é o Filho de Deus. Você acredite que essa é a verdade. Eles aqui creram dessa forma, eles acreditaram assim, verdadeiramente, ou seja, para eles se tornou verdade. Talvez para você seja uma verdade que Jesus é o Filho de Deus, mas talvez você não creia nas duas outras aplicações que esse termo crer ele traz para nós. Você pode ver também aqui e compreender que o crer ele aponta para confiança. Mas que confiança? É você depositar a sua confiança para a salvação. É isso que esse termo está nos dizendo aqui. Se você for, volta comigo em João, capítulo 5 agora. Olha o que a Bíblia nos diz no versículo 39, a partir do 39, do 39 a 47, palavras de Jesus. Jesus nesse texto, ele estava trazendo um ensinamento muito importante e em dado momento ele contendendo ali com, não contendendo, mas naquele embate dos religiosos com ele, Jesus então dando testemunho das obras, que aquilo que ele fazia não vinha dele, mas o que ele fazia testificava de Deus, e por isso ele era enviado por Deus. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 36, Jesus diz assim: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço testificam de mim que o Pai me enviou. Então talvez você veja transformação na vida de algumas pessoas, talvez você veja milagres, sinais acontecendo da parte de Cristo, e você crê, acredita, no sentido de crer, no sentido de acreditar que realmente o Pai o enviou. Porém, o texto continua: e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Então, naquele contexto ali, Jesus estava dizendo: vocês escutam a sua voz, mas não veem o seu parecer. Vocês não ouvem a voz, por isso vocês não sabem o parecer dele. Vocês não têm intimidade com Deus, vocês não têm relacionamento com Deus, vocês não conhecem o Pai. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós.
Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus aqui não está dizendo que é para que eles examinem, não é uma ordenança. Olha, vocês têm que examinar. Não, Jesus está dizendo aqui, vocês até examinam as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas vida eterna, ou seja, vocês meditam na palavra de Deus porque vocês acreditam que a vida está na palavra de Deus. É isso que Jesus está dizendo no versículo. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Jesus estava dizendo ali o seguinte: olha, vocês até sabem que havia promessa do Pai enviar o Messias, vocês até examinam as Escrituras porque vocês acreditam que nelas vocês vão encontrar vida eterna, porém, eu não preciso julgar vocês, porque ao meditarem na palavra de Deus e vocês não crerem no Pai, naquilo que o próprio Moisés escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, vocês não creem, eu não preciso julgar vocês. As próprias palavras de Moisés que vocês dizem que acreditam vão julgar vocês. Vocês confiam em Moisés, nas palavras de Moisés para a salvação, mas vocês não confiam em mim, na minha palavra. É o que diz aqui: há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Em quem você confia? Será que você tem textos selecionados na palavra de Deus onde você deposita a sua confiança? Ou será que você de verdade deposita a sua confiança em Jesus, o Filho de Deus, o Salvador do mundo? Outro texto que talvez nos mostre que nós de verdade não cremos no Senhor, Romanos capítulo 6. Carta aos Romanos, capítulo 6. Vou abrir aqui no aplicativo, Romanos 6. Versículo 1 diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Será que nós temos andado em novidade de vida? Porque crer não é apenas acreditar. O centurião e aqueles que estavam lá, os algozes do Senhor, eles acreditaram que ele era verdadeiramente o Filho de Deus quando viram os sinais que aconteceram, o terremoto, a escuridão, eles acreditaram. Só que crer, talvez você, eu acredito, e talvez você confie também em algo para a sua salvação, mas a sua confiança talvez não esteja no Senhor Jesus. E além disso, talvez você não tenha se comprometido, você não esteja encarregado. Um dos 3 significados principais do termo crer, o termo pistio, dos versículos que nós lemos inicialmente, talvez você não se sinta encarregado de viver uma vida digna do Evangelho. Você viva de qualquer jeito porque você não se importa, porque de verdade você não crê. É simples assim. É simples assim.
Será que você crê de verdade no Senhor? Quem não crê está condenado. João capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, porque não acredita que é verdade, porque não confia para a sua salvação. A sua confiança talvez esteja naquilo que você faça, na quantidade de versículos, de capítulos na palavra que você leia por dia, talvez no tempo que você passe em oração, talvez nos dias durante a semana que você jejue, talvez da quantidade de pessoas que você compartilhe o evangelho, talvez a quantidade de tarefas que você faça em prol do reino de Deus, talvez a quantidade de reuniões da congregação, da sua igreja local que você participe. Talvez você deposite nisso a sua confiança, mas não deposita no nome do unigênito Filho de Deus, em Jesus Cristo. Acorda para a vida. Será que você não está vendo os sinais da volta do Senhor? Acorda. Eu acredito. Eu confio no Senhor Jesus para minha salvação, não em nada que eu faça e ninguém mais. Mas será que você se compromete, como o texto em Romanos que nós lemos? Será que você se compromete como alguém que crê de verdade em Jesus, morreu com Ele para o mundo e ressuscitou para a novidade de vida? Será que é dessa forma que eu e você cremos em Jesus? Será? Versículo 18 de João 3, na versão Bíblia Viva, diz assim: não há condenação reservada para aqueles que creem nele como Salvador, mas aqueles que não creem nele já estão condenados por não crerem no Filho único de Deus. Não há condenação reservada para aqueles que creem. Eu compreendo, e você precisa compreender, que verdadeiramente nenhuma Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não é para aqueles que acreditam em Cristo, é para aqueles que estão em Cristo, acreditam que é verdade, confiam para a salvação nele e vivem a sua vida, se comprometem a viver para a glória dele. Isso é estar em Cristo. Isso é verdadeiramente crer. Só que o texto mostra aqui para a gente, mostra para mim e para você. Versículo 19 de João 3. E a condenação é esta. Jesus deixa claro qual é a condenação. Que a luz veio ao mundo, ele próprio, Jesus, ele veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Haverá um juízo para toda a humanidade, Apocalipse capítulo 20, dos versículos 11 a 15, a Bíblia nos mostra claramente que aquele que não estiver em Jesus, aquele cujo nome não estiver no livro da vida, está condenado. Apocalipse 20, juízo final, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Versículo 19 de João 3, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, Jesus, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais.
Se as suas obras permanecerem mais, você será julgado por elas. Acorda, pelo amor de Deus. Creia em Jesus Cristo. Creia em Jesus. Mas olha o versículo 20 comigo de João 3. Examina comigo, abre aí, leia na tua Bíblia. Se você está com a tua Bíblia aí, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Por que a humanidade rejeita a luz de Jesus? Porque eles amam fazer o mal. E não vêm para a sua luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Imagina uma escuridão. Quando a luz é acesa na escuridão, aquilo que estava em oculto vem à tona, é manifesto. É algo interessante de você notar, porque o termo aqui luz, a luz, é um termo, é uma palavra que vem do termo grego phos. Lembra de fósforo? Lembra disso? Brilhar ou tornar manifesto, especialmente por emitir raios. Jesus, a luz do mundo, brilha, tornou-se manifesto quando ele, o Verbo, encarnou, especialmente por emitir raios. A luz raiou. Abra comigo, por favor, Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, Evangelho de Jesus. Segundo Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 12, olha o que a palavra de Deus nos mostra. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Uma profecia relatada lá em Isaías, capítulo 9, que a luz brilharia nessa cidade, nessas localidades, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, terra dos gentios, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, ou a Galileia dos gentios, dependendo da versão, o povo que estava sentado em trevas, sem luz, na escuridão, ok? Viu uma grande luz. Que luz é essa? A luz de João 3, do 18 ao 21. Jesus. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não rejeite a luz. Não rejeite Jesus, porque aquilo que você faz, você sabe que é errado. Por que você rejeita Jesus como verdade? Por que você rejeita o Verbo encarnado, o Deus encarnado, que ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus e prometeu que voltará para buscar a sua igreja e trazer juízo, punição para aqueles que o rejeitaram? Por que você rejeita Jesus? Porque você não quer se arrepender dos seus pecados. É por isso que você rejeita a luz, porque você não quer se arrepender, porque a palavra de Deus diz que a luz raiou na Galileia das nações, na Galileia dos gentios, na região da sombra da morte, nas trevas. Você não quer que a luz de Cristo brilhe, ilumine a sua vida, mostrando para você onde você precisa se arrepender, porque você já sabe onde você está pecando. Arrependa-se enquanto é tempo. Arrependa-se enquanto é tempo. Será que você não enxerga os sinais? Será que você não consegue compreender que se você não crê, você está condenado? Será que você não enxerga essa verdade? Arrependa-se enquanto é tempo. Não rejeita a luz do mundo. Não rejeita Cristo. Não rejeita o Senhor Jesus.
Ele é o presente perfeito de Deus, do Pai, enviado para a salvação de todo aquele que nele crê. Não deseje perecer. Não deseje ir para o inferno. Deseje para sempre habitar com o Senhor. Deseje se relacionar com o Senhor. Agora, já. Beije o filho. Beije o filho. Se relaciona com o filho. Para que sobre você não permaneça a ira de Deus. Arrependa-se. Jó, capítulo 24, versículo 13. Eles estão entre os que se opõem à luz. Não conhecem os seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e necessitado, e de noite é como ladrão. Assim como o olho do adúltero aguarda o crepúsculo, dizendo: não verá olho nenhum, e oculta o rosto. Nas trevas minam as casas, que de dia se marcaram. Não conhecem a luz, porque amanhã para todos eles é como a sombra da morte. Lembra Mateus 4? Que na sombra da morte raiou a luz. Lembra disso que acabamos de ler? Pois sendo conhecidos, sentem os pavores da sombra da morte. Eles não querem a luz. Não querem. Você não quer a luz. Será que você não quer a luz? Por quê? Porque você sabe que as suas obras são reprováveis. João, capítulo 7, versículo 7. Olha o que a Bíblia diz. João 7, 7. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Não rejeita a luz do mundo. Efésios, capítulo 5. Carta aos Efésios, capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz. Versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Talvez você pense que as suas obras não são tão mais assim. Talvez você ache isso. Mas não há nenhum bom, não há um justo sequer. Mas possivelmente você tenha aprovado aquilo que é reprovável. Você não tem condenado as obras infrutuosas das trevas. Versículo 12. Porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe, mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas por quê? Por quem? Pela luz, porque a luz tudo manifesta. Você está entendendo? Talvez você esteja dessa forma. Talvez você esteja vivendo assim. Mas o que fazer? Eis a questão. O que fazer? Versículo 21 de João 3, a Bíblia continua nos dizendo: mas quem pratica a verdade vem para a luz. Jesus está dizendo que ele é a luz. Ele não fala vai para a luz, mas vem para a luz, porque eu sou a luz do mundo. A fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Elas são fruto de Deus, têm origem em Deus. E eu me lembro de Gálatas, no capítulo 5, sobre o fruto, 5:22, o fruto do Espírito. É um fruto, ou seja, é algo que é um resultado
De quê? Da sua vida no Espírito, do Espírito Santo na sua vida. Fruto do Espírito. Eu também me lembro de João 15, em que Jesus declara: sem mim nada podeis fazer. Declarando que nós somos os ramos ligados a Ele, a videira verdadeira. E que estando nele, sim, nós podemos frutificar, mas sem ele, nada poderemos fazer. Vem para a luz, para que por intermédio de Deus, suas obras sejam manifestas, porque são feitas, ou seja, têm origem no relacionamento com Deus. Quando nós estamos na luz, as nossas obras são fruto de uma vida com Deus. Elas se originam em Deus. E como é possível isso? Como é possível ter obras originadas em Deus, obras de acordo com a vontade de Deus? Eu lembro de João, no capítulo 1, Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz, lembra? Resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem, enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz de Jesus, para que todos crescem por ele. Por quê? Porque todo aquele que nele crê não seria condenado, não pereceria, mas teria vida eterna. Não era ele a luz, João, mas para que testificasse da luz de Jesus. Ali estava a luz verdadeira, Jesus, que falou: vem para a luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, o rejeitaram. Não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, todo aquele que nele crê, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É o novo nascimento. Você e eu, para que nós possamos crer de verdade, para que nós possamos acreditar de verdade que Jesus é a verdade, que Ele é o Filho de Deus, para nós confiarmos somente nele para a nossa salvação e para que nós consigamos nos comprometer num relacionamento, de nós estarmos designados a um relacionamento no cotidiano, na prática com Ele, nós precisamos de um novo nascimento, uma rendição por completa ao Senhor Jesus. E eu encerro essa pregação com um texto na palavra de Deus, no livro de Provérbios, no capítulo 4. A palavra de Deus nos diz em Provérbios 4, no versículo 18, o seguinte: mas a vereda dos justos, o caminho dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O dia perfeito vai chegar, mas para que esse dia perfeito chegue para mim e para a sua vida, nós precisamos estar na vereda de um justo. Na vereda de um justo. E a cada dia mais vai brilhando mais e mais, a cada dia mais, a vida de Cristo em nós vai nos iluminando e mostrando que as nossas atitudes são as atitudes de quem nasceu de novo, daquele que nasceu, não da carne, nem do homem, mas daquele que nasceu de Deus.
E se você não crê, você está condenado. Mas se você crê, Jesus Cristo tem vida eterna para a sua vida. Ora comigo agora. Se você crê nessa verdade, você decide se render a Cristo. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar com essa vida que assistiu esse vídeo até aqui, Pai, está decidida a se render na Tua presença. Pai, ajuda essa pessoa a confessar, a crer nessa verdade, a acreditar que Jesus Cristo é a verdade, a confiar exclusivamente no Senhor Jesus para a sua salvação e a também a se comprometer a cada dia a viver a vida de Cristo, a cada dia viver uma vida digna do Evangelho, a cada dia viver para a sua glória, Pai. Dessa forma, arrependida dos seus pecados, confessando a Ti, os abandonando, Senhor, que a cada dia mais, perseverando no caminho do justo, na luz, ele possa ser iluminado e as suas atitudes sejam atitudes originadas em Ti. Pai, não permita que essa vida se perca, mas que ela seja alcançada pela verdade do Teu Evangelho, alcançada pelas boas novas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que essa pessoa possa crer de verdade, ó Pai, de verdade crer no nome do Teu unigênito, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, a luz do mundo, e que não seja condenado, Pai, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza a um profundo arrependimento e governe a sua vida, que você possa se render à luz do mundo e que você possa crer, porque se você não crer, você já está condenado.